E aí, pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo possa estar presente conosco hoje, agora e sempre. Nesta aula em particular, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre as formas como expressar um gás ideal. Só que nesta aula, diferentemente das anteriores, em que nós trabalhávamos com o número de mols sendo uma constante, nesta aula nós iremos considerar que o número de mols seja uma variável, isto é, o número de mols vai variar, diferentemente das outras aulas. Nas outras aulas a gente falava, o número de mols é uma constante. Agora não, nesta aula o número de mols sofre uma variação. Só que nós iremos sempre partir do princípio de que PV é igual a nRT. Então veja bem, pessoal, a gente está partindo do princípio de que PV é igual a nRT. O que eu fiz foi passar a temperatura que está multiplicando nR dividindo PV. Com isso nós tivemos o seguinte, PV dividido por T é igual a NR, tá? O que nós iremos fazer é aplicar a diferencial. Só que tudo aquilo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado, para manter a equivalência. Então, se eu aplicar a diferencial desse lado, eu tenho que necessariamente, obrigatoriamente, aplicar a diferencial do lado direito. Então, ficou desse jeito. A diferencial de PVT é igual a diferencial de NR, Neste caso, a minha única constante é o R, que é a famosa constante universal dos gases. Vocês se lembram lá do cálculo que tudo aquilo que é uma constante eu passo para frente, Constante eu passo para frente. Então, neste caso específico, a única coisa que eu vou passar para frente do Dzinho vai ser o R, porque o R é a única constante que eu tenho. Pelo fato do R ser a minha única constante, somente ele passará para frente do Dzinho. Enquanto que o N vai ficar paradinho aqui onde ele está, porque ele não é constante, ele varia nesse caso. Se ele fosse uma constante, a gente passava para frente, mas não é o caso. A nossa única constante é o R. Como o R é a única constante, só o R vai para frente. Tudo bem? Então a gente ficou desse jeito, assim, diferencial de PVT é igual, aí o Rzinho passou para frente, ficou Rzinho vezes o Dn. O N ficou do jeito que estava. Então esse aqui é o nosso primeiro termo e esse aqui é o nosso segundo termo, tudo bem? Esqueça, pessoal, essa parte aqui. A gente vai trabalhar só com esse primeiro termo aqui. A gente vai resolver isso aqui, depois a gente trabalha com isso aqui. Olha só, então vamos calcular o primeiro termo. Quem é o primeiro termo? É D de PVT, D de PVT. O que nós vamos fazer, pessoal? Vocês concordam comigo que quando eu tenho, eu vou fazer e eu já pago PVT, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever o seguinte, PVT. Vocês concordam que aqui do ladinho do V tem o número 1, Quando não tem nada, subentende-se que seja o número 1. Então eu tenho, na verdade, PV vezes 1 sobre T. Aí eu simplesmente destrinchei, separei. Ficou PV, PV vezes o quê? 1 sobre T. Então vocês concordam comigo que PV dividido por T é a mesma coisa que eu escrever PV vezes 1 dividido por T? É o que eu fiz aqui, pessoal. Ao invés de eu escrever PV sobre T, eu escrevi o quê? Eu escrevi PV vezes 1 dividido por T, que é a mesma coisa. Então eu vou apagar isso aqui, tá? Só que aí nós temos que lembrar de uma fórmula lá do cálculo, que quando você tem a multiplicação de dois membros de U por V, por exemplo, DUV, você tem uma fórmula para decorar, que é a seguinte, DUV é a mesma coisa que U vezes DV mais V vezes DU. Então, neste caso, o meu primeiro termo, que é o PV, a gente chama de Uzinho, U de uva, Então, esse aqui é o nosso Uzinho. E o segundo termo a gente chama de Vzinho, V de vaca, o nosso segundo termo. Aí a gente vai fazer o quê? Uma substituição. Onde tiver U, eu vou pôr PV. Onde tiver V, eu vou pôr 1 sobre T. Então, olha só, eu só estou substituindo uma fórmula. A resolução disso é você aplicar nessa fórmula. Então, D de PV sobre T é igual a quem? A Uzinho. O que é Uzinho? PV, vezes D, V. Quem quer ver? 1 sobre T, mais Vzinho é 1 sobre T, vezes D. Quem quer Uzinho? Uzinho é PV, então eu substituí. Acontece, pessoal, que aqui, nessa expressão que nós esmiuçamos, a gente tem uma outra multiplicação.
Então a gente vai ter que aplicar a fórmula de novo. O meu primeiro termo, que é o P de pressão, vai ser o Uzinho. E o V de volume vai ser o Vzinho, tá? E aí você, ó, eu peguei isso aqui, transcrevi para cá para resolver separadamente para vocês visualizarem, tá? Então, quem que vai ser o Uzinho? O Uzinho vai ser o P de pato, ó, P, né? Tudo bem? Vezes, Dzinho, Dzinho. Quem que é o Vzinho? Vzinho é o V, mais, ó, só olhar para a fórmula, mais, Vzinho, quem que é Vzinho? Vzinho é o V, ó, de volume V, né? Vezes, ó, vezes o Dzinho, quem que é o Zinho? O Zinho é o P, tá? E tudo isso tá multiplicando 1 dividido por T. Aí você tem que colocar 1 dividido por T. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam? Então isso aqui que eu resolvi é isso aqui, essa primeira parte, esse primeiro membro. Então eu vou voltar para essa expressão, ó. Eu transcrevi essa expressão aqui embaixo do jeitinho que tá, ó. A D de PVT, né? Aqui, ó. Vê se tá enxergando. Aqui já tá cortando aqui embaixo, né? Ó, D de PVT, ó. Baixar um pouquinho, ó. Vocês vão ver que é igual, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá enxergando, ó. D de PVT, ó. Né? D de PVT. É igual a isso aqui, ó. Percebe que tá igual, ó. Igualzinho, tá idêntico, não tá? Tá idêntico. Aí o que nós vamos fazer, pessoal? Olha só o que nós vamos fazer. Né, ó, transcrevi isso aqui embaixo. Aí, olha só. Deixa eu abaixar mais aqui. Olha só. O que nós fizemos? A gente fez o seguinte. A resolução disso aqui, que é PVD 1 sobre T, a gente fez aqui em cima. Né? É o PDV mais VDP 1 sobre T. Então eu simplesmente copiei aqui embaixo, ó. PDV, ó, PDV mais VDP. Multiplicar por 1 sobre T é dividir por T, né? Então tá dividindo por T. Mais o que, pessoal? Mais essa parte, 1 sobre T dP, ó. 1 sobre T 1 sobre T dPV. Então mais 1 sobre T dPV, tá? E aí o que nós fizemos? Aí na passagem daqui pra cá, eu só troquei de posição isso aqui, ó. Só escrevi de um outro jeito. Eu mantive do jeito que tá PDV mais VDP, PDV mais VDP, dividido por T, mais... Aí eu simplesmente passei esse PV, que tá multiplicando, pra frente, ó. PV, e o D ficou onde tá, e esse 1 sobre T, passei pra esse lado aqui, certo? Muito obrigado!